A paz do Senhor, meus queridos. Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, toda a sua família. Estou aqui hoje na minha oficina. Quando eu estou de folga, eu gosto de ficar aqui. Que aqui eu estou sempre consertando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. E eu estava pensando aqui, enquanto eu estou aqui trabalhando, eu fico meditando na palavra do Senhor, às vezes ouvindo uma palavra e tal. E eu fiquei pensando sobre pressão, sobre enfrentar pressão. Queridos, muitas vezes a gente pede para o Senhor, Senhor, olha, eu estou com uma pressão grande sobre mim, eu sinto que eu não estou conseguindo suportar essa pressão. E a gente então ora para Deus, Senhor, tira essa pressão de sobre mim. Queridos, eu entendo, e até publiquei alguma coisa a esse respeito, que a nossa oração não deve ser para Deus tirar a pressão, mas para Deus aumentar a nossa resistência a essa pressão. Porque muitas vezes a pressão, ela advém sobre nós para nos fazer romper, para nos empurrar, para nos impulsionar para o lugar que Deus quer que nós estejamos, para estar caminhando no propósito que Deus quer que nós caminhemos. E essa pressão, ela é necessária, porque se não tem pressão, a gente não sai do lugar. Se não houver a pressão, a gente não rompe, a gente entra num lugar de estagnação, de paralisia, e o lugar de conforto, ele é muito gostoso, só que ele te paralisa. Então é necessário essa pressão para gerar em nós um desconforto, para fazer com que nós venhamos a caminhar, porque assim, se você ficar retido no lugar de conforto, você não vai para o lugar de propósito, você não caminha em direção à promessa, porque para alcançar a promessa, o povo de Israel teve que enfrentar o deserto, teve que enfrentar as pressões de uma alta temperatura, de um lugar inóspito, né? Num lugar sem água, sem alimentação, e ali eles tiveram que viver na dependência do Senhor. Então eu acredito o seguinte, que essa pressão muitas vezes é a forma que Deus tem de nos levar para a dependência dele, né? Porque o lugar de conforto é o lugar onde você tem tudo, é o lugar onde você não precisa nem de Deus muitas vezes. Você acha que não precisa nem de Deus, né? Porque na verdade, se sem Deus nós nada somos e nada faríamos, nem existiríamos. Então assim, o ser humano tem a mania de achar que não precisa de Deus, né? Quando tem tudo, quando na verdade se esquece que Deus foi Deus quem proveu todas as coisas, e que se não tiver o Senhor para dar sabedoria, tudo aquilo que a gente conquistou, a gente perde. Então assim, a pressão, ela é necessária. Eu estava até pensando sobre isso. Veja, por exemplo, quando a gente planta uma semente, agora há pouco eu estava chupando uma manga e estava pensando sobre isso. Você já pensou a pressão que exerce a semente para nascer, né? Para romper aquela casca, o embrião da planta romper aquela casca. Quando ele consegue romper aquela casca, ainda tem uma terra que está sobre ele ali, tem que romper aquela terra para ele poder sair para a luz. A pressão para poder crescer, né? Para gerar frutos, tudo. Então assim, há um obstáculo, tudo que nos faz crescer é por causa dos obstáculos. A gente acha que o obstáculo ele vem para nos barrar, não, ele vem para nos fazer crescer, porque toda vez que gera um esforço para você superar o obstáculo, você cresce, você amadurece, né? Toda vez que a gente vence uma adversidade, a gente sai dela mais forte, né? Para que outras que há de vir, a gente tenha a capacidade, né? Já temos o know-how para vencer. Então assim, é necessário essa pressão. Agora veja bem, se a gente não tiver uma resistência para enfrentar essa pressão, o que acontece? A gente sucumbe no meio do caminho e a gente para.
no meio da caminhada. Queridos, se você pega algo que ele não tem a resistência, e dependendo do que você vai pressionando, da forma que você vai pressionando, se ele tem pouca resistência, ele quebra logo. Se ele tem uma resistência maior, ele vai demorar para quebrar. Agora, se ele tem uma resistência absurda, ele não quebra. Então, assim, eu creio que a oração nossa, muitas vezes, não é Senhor, tira a pressão, é Senhor, gera em mim uma resistência para que eu possa suportar essa pressão, para que eu possa entender que é necessária essa pressão para o meu crescimento e é necessário para que eu rompa essa paralisia e chegue no lugar de propósito, na onde o Senhor tem me direcionado e aonde o Senhor quer que eu chegue. Então hoje a minha palavra é essa, é uma palavra breve, né? Eu nem ia gravar, eu estava aqui, estou consertando uma lixadeira aqui, e eu nem ia gravar, mas aí me veio esse questionamento, me veio essa palavra na cabeça, aí eu falei, Senhor, eu preciso compartilhar isso com alguém que de repente está passando por um momento de pressão, de adversidade, e está orando aí, Senhor, tira de mim essa pressão, tira de mim essa situação. Então, queridos, muitas vezes não sabe, Jesus falou, que a gente não sabe orar como convém, que a gente pede coisas que não vai ser bênção para a nossa vida. Às vezes a gente pede e não recebe justamente por isso, porque Deus não nos vai dar nada, né, que vai tirar dele, que vai nos desviar do propósito, do caminho dele, que vai trazer peso, que vai trazer lutas, frustração na nossa vida. Então, assim, que nós possamos ter o discernimento de entender o porquê que nós estamos passando por certa situação, certa adversidade, certas pressões na vida, né? Porque muitas vezes o Senhor está querendo nos direcionar para um lugar de propósito, e nós queremos estar caminhando para um lugar de problema, né? Então é lugar de propósito, não de problemas, né? Então, assim, Deus nunca vai nos direcionar para esse lugar tenebroso, complicado. Ele sempre quer nos mostrar o melhor caminho, não o caminho que nós caminhamos sozinhos, mas no caminho que a gente pode caminhar com Ele. Porque Deus, Ele só vai caminhar conosco se nós estivermos no centro da vontade dEle, fazendo aquilo que Ele nos direcionou para fazer. Ele vai caminhar conosco. Ele vai nos mostrar a forma certa de superar esses obstáculos e essa adversidade. O Senhor, Ele dá sabedoria a todos. Ele falou na sua palavra, quer sabedoria? Peça ao Senhor, Ele dá a todos. Então, assim, muitas vezes nós estamos orando para o Senhor tirar a pressão, quando na verdade a nossa oração teria que ser, Senhor, que eu possa resistir a essa pressão, para aprender a viver na dependência do Senhor, para aprender a romper com essas adversidades e esses obstáculos, para mim chegar exatamente no lugar que o Senhor quer que eu chegue. Amém? Fica com essa palavra, Deus te abençoe, né? Que o Senhor te ilumine, te ensine, te mostre o porquê você está passando por isso e aonde Ele quer te levar. Qual o propósito de tudo isso? Tudo tem um propósito e nós precisamos estar discernindo qual é e porquê e qual a forma de estar no centro da vontade de Deus para chegar nesse lugar de propósito, para receber aquilo que o Senhor nos prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das suas promessas. Mas toda promessa passa pelo teste do tempo e todo processo, e todo propósito tem um processo, que nós venhamos entender isso. E esse processo muitas vezes é debaixo de pressão. Amém? Deus te abençoe, fica com essa palavra, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha com seu irmão. Gente, me ajuda compartilhando esse vídeo, tem gente aí precisando ouvir isso, e você pode ser o instrumento de Deus para levar essa palavra a essa pessoa, tá bom? E se inscreve no canal, né, gente?
Pô, a gente está precisando aí chegar a bater logo os 1000 inscritos nesse canal, para a gente poder estar aí com novos projetos para o ano que vem. Tá? Vai acontecer em nome de Jesus e você vai fazer parte disso. Se inscrevendo, compartilhando e curtindo. Amém? E ativando o sininho para receber os vídeos, né? Sempre tem vídeo novo para você. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.